Bom dia, caros alunos, tá bom? Nós estamos fazendo aqui um pequeno vídeo de boas-vindas, então, antes de mais nada, boas-vindas para todos, tá? Tanto os alunos, né, nossos que já eram aqui do colégio, do sexto ano, vieram do sexto ano, quanto os alunos novos, né? E isso para nós é muito importante, a entrada de vocês. A razão do nosso trabalho aqui no colégio, né, é justamente essa preparação para, né, o aprendizado, para a vida futura de vocês, quanto cidadãos, quanto pessoas, quanto profissionais, né? Então nós estamos empenhados nisso. E também, é claro, certamente, para que vocês tenham um ano maravilhoso, né? Um ano bastante feliz, com atividades interessantes, legais, tá? Com muita segurança também, tá? Bom, garantindo a saúde de vocês, né? O bem-estar, isso também é muito importante, tanto para vocês quanto para a família de vocês, tá? Bom, o objetivo dessa aula introdutória, então, né? Desse momento aqui que nós estamos conversando, que eu vou falar presencialmente também para vocês em sala, é a respeito, então, das nossas atividades desse ano, tá bem? Tá? Então, esse é o objetivo propriamente. Então, nós temos aqui que lembrar, né, que nós vamos trabalhar com a parte de história, tá? Que é uma atividade bastante importante em termos do conhecimento geral de vocês, da formação, enquanto pessoas informadas, que conhecem não exatamente só o passado, né? Não é só o objetivo, né? Quer dizer, na realidade a gente estuda história para a gente entender o nosso presente, né? Para a nossa vida atual, né? A nossa sociedade, a nossa família, né, a nossa existência, quanto também para o futuro, tá? Então, para a projeção. Eu já não sou uma pessoa muito jovem, né, como vocês podem ver, tá bem? Tá? Mas também sempre estou, né, vamos dizer assim, de olho no futuro, né? Seja meu, seja dos meus filhos, né, de vocês, tá? Da sociedade. Então, a gente, né, nós professores, né, de história sempre estão muito atentos a isso, tá? Então não é somente um estudo do passado para conhecer o passado, tá? Também para isso, mas principalmente para nós entendermos nossa sociedade do presente e que vai ser a nossa sociedade do futuro, tá? O que nós podemos, né, fazer em termos de alteração, tá? Nessa semana nós vamos trabalhar os assuntos, né, relativos a uma certa revisão de história, tá bom? Tá? Então vejam a aula em PowerPoint, que inclusive está aqui no AVA, deixei para vocês, ok? Então observem essa aula para vocês, né, verem. E em sala de aula, obviamente, vou botar todas essas explicações também, tá? Uma outra questão é com relação aos materiais de consulta. Então, deixa eu colocar aqui, né, que não estou projetando porque estou gravando essa aula pelo método celular, então não estou projetando aqui. Mas nós temos um livro texto, que é o livro do Weinfas, tá certo? Lá no PowerPoint tem inclusive a capa dele, tá? Que chama-se História.doc, tá? Um livro bom, né? Tem muito do nosso conteúdo lá, tem outros conteúdos que eu vou dar por fora, mas tem lá, tá? Nós vamos usar um pequeno caderno para registro em sala de aula, ou uma parte de um caderno maior, nesses cadernos tem divisões de matérias. Vamos usar uma pasta, mas não precisa ser exclusiva de história, tá? Mas uma pasta que sempre ande com vocês, toda vez que vocês venham à aula, ou coloquem lá no armário no fundo da aula, para vocês colocarem as apostilas, as atividades que eu for distribuindo para vocês em sala de aula. Tá? Então essa pasta é importante. Ela não precisa ser exclusivamente de história, mas, tá? Vai haver materiais de histórias, né? Existirão materiais de história que eu vou distribuir para vocês, tá certo? Tem muitos sites de pesquisa histórica que eu não vou ficar colocando aqui, tá? Mas em vários momentos nesse material em PowerPoint que eu deixei disponível, tá? Tem as informações lá também desses sites, tá? E também pelos buscadores aí como o Google, vocês vão encontrar sites de história interessantes. Claro que tem sites de histórias que não são tão interessantes, mas nós vamos então orientando, né, nesse sentido, tá? Uma outra questão importante então é a nossa página do AVA. Aqui nesse vídeo eu não vou explicar propriamente, mas no PowerPoint tem, tá?
É muito importante que você faça o login do colégio, tá? Né? Já tenho aquele endereço de vocês para colocar e acessar o AVA, e vai ser o mesmo endereço também para a gente assistir as videoconferências e outras atividades que seja exigido esse login, tá certo? Né? E aí, claro, cadastrar a senha de vocês, tá bom? Tá? É uma senha especial e um login especial de uso para as atividades no AVA, atividades escolares, tá bem? Então tem uma explicaçãozinha ali da nossa parte de história, eu pus umas imagens da nossa página de história no AVA, né, para vocês entenderem. As avaliações, né, principalmente para os alunos novos que ainda não conhecem o termo de avaliação do colégio, elas estão divididas em duas partes, né, as chamadas as APs, né, que são aquelas pequenas provinhas durante o trimestre. O colégio funciona em trimestres, são 3 trimestres, tá? Porque o quarto trimestre é o trimestre de férias, tá bom? Então são 3 trimestres e cada trimestre tem uma prova grande, né, que a gente chama de AE, tá? E algumas provinhas menores, chamam-se AP ou trabalho, tá? Então, a nota final é uma soma dessas duas, tá? Aí olhem lá no PowerPoint, né? Tá? Que está chamado Introdução aos Estudos Históricos, que tem, então, essa explicação mais detalhada, as explicações mais detalhadas, tá bem? E tem também uma imagem da nossa AE, tá? Essa imagem aí é de uma AE que eu fiz no ano passado, só para você ter uma ideia, que é uma prova mais longa, ela... ali estão 3 páginas, tá? Mas a AE normalmente tem 4 páginas, 5 páginas, 6 páginas, tá? É uma prova mais longa, nem todo mundo está acostumado a fazer essas provas mais longas, mas eu vou então instruindo vocês, né? Tá? Deixa eu arrumar minha gola aqui, que ela está muito feia. Agora eu estou vendo aqui na minha imagem, né? Que eu não estou com uma gola muito bonita, não, tá? Eu não me olho muito no espelho, deveria me olhar mais, mas não me olho. E aí, então, vocês podem, né, ter uma ideia, então, de como é essa prova, tá? E durante o trimestre a gente vai fazer um treinamento, né, no sentido de vocês, quando chegarem a essa prova final do trimestre, estarem bem preparados, tá bem? Bom, o que a gente vai estudar esse ano? Nós vamos, então, dar continuidade a um programa estabelecido pelo MEC, tá? Né? Pelas bases nacionais curriculares, né? Tá certo? Então a gente vai dar continuidade, né? Que é um programa utilizado praticamente em todas as escolas do Brasil, tá? Então, nesse sentido, né, estudar no colégio militar não vai implicar uma diferença de conteúdos e tal. Claro que uma coisa ou outra, né, é um pouco diferente, mas, né, o conteúdo é o mesmo. Então, nós vamos estudar a Idade Média, nós vamos começar pela Idade Média, tá, que é um período da história, que depois a gente vai comentar mais sobre isso. E nós vamos entrar na chamada Idade Moderna, tá? Inclusive, dessa parte da Idade Moderna, tá? A gente tem a parte de Brasil, né? Porque o Brasil justamente foi descoberto em 1500, que já é um período da Idade Moderna. Então, nós temos uma parte também importante da história do Brasil, tá? Então, nós estudamos basicamente história medieval, história moderna, onde tem vários conteúdos que depois a gente pode detalhar e conversar mais, né? Nesse momento inicial não é tão importante, tá? Já falamos dos 3 trimestres, tá? E aí então depois que eu estou olhando já tem mais esse conteúdo mesmo já de revisão, né? Que tá? Não é tão interessante a gente colocar nesse vídeo, que é um vídeo basicamente de boas-vindas. Para não ser tão longo e não ser tão, vamos chamar assim, incômodo, tá certo? Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Lembrando o seguinte, nós vamos ter um contato fora de sala de aula permanentemente pelo AVA, tá? Pelo esse ambiente, né, virtual de aprendizagem, né? Por esse site, né, do colégio, tá? E nesse site do colégio tem na parte superior, tá? Do lado direito, tem uma nuvenzinha, né? Tá bom? Tá? Tem um símbolozinho do lado de um sino, que clicando ali abre um chat, que vocês podem escrever diretamente para mim, a gente comentar e tudo mais, tá? E uma vez por semana também eu vou deixar sempre aberto para vocês uma videoconferência, para o que quiser entrar, falar diretamente comigo pelo celular, pelo computador, tá certo? Na parte da tarde, né? Fora do horário de sala de aula, tá bom? Para alguma complementação, tiver alguma dúvida, tá bem? Sejam todos bem-vindos, tá? É um prazer ter vocês. Nós vamos encontrar contato diretamente, né? Salvo alguém que não possa ir essa semana, né? Mas assim, nós vamos estar em contato direto. E isso é muito bom, tá? Eu vou encerrando o vídeo por aqui e até breve, então.